Pública, esquina da rua Barão de Itapetininga. 4 jovens foram mortos pelas forças aliadas de Vargas, Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo. Um quinto, Alvarenga, morreria semanas após e seu nome não seria incorporado à sigla que a história consagrou. Das iniciais de seus nomes, formou-se a sigla MMDC, que deu nome à entidade que passou a preparar secretamente uma luta armada contra o governo vigente. Nos instantes turbulentos, 23 de maio, o embaixador Pedro de Toledo, interventor e mais tarde governador de estado por proclamação do povo paulista, buscou o tenente-coronel Júlio Marcondes Salgado, conduzindo-o, na madrugada de 24, a assumir o comando-geral da força. Promovido a coronel, Marcondes Salgado seria um dos grandes sustentáculos do movimento, ao lado de outros jovens oficiais, como Leodoro Tenório da Rocha Marques e Odilon Aquino de Oliveira. No dia 9 de julho de 1932, irrompeu em São Paulo o movimento constitucionalista, que recebeu esse nome por se tratar de um movimento cívico-militar, que tentava fazer cessar as humilhações impostas a São Paulo e a devolver a democracia e a ordem constitucional ao Brasil. Nessa luta brutal, que durou quase 3 semanas, São Paulo e Mato Grosso, isolados por seus contatos, viram-se frente a frente com um oponente muito mais poderoso militarmente, pois as forças aliadas a Vargas mobilizaram todo o país em uma espécie de cruzada patriótica. Isolado de seus contatos em território nacional e no exterior, São Paulo promoveu a mais formidável mobilização dos voluntários da história do Brasil. Em poucas semanas, mais de 70 mil voluntários ocorreram aos postos de alistamento, incorporando-se ao nascente exército constitucionalista. Como não havia mais armamento para todos, cerca de 22 mil civis pegaram em armas como voluntários para defender São Paulo. Os demais voluntários foram empregados em serviços de apoio. A espinha dorsal dessa força foi composta basicamente por 9 mil homens da Força Pública, hoje Polícia Militar do Estado de São Paulo, e por 3 mil militares das unidades do Exército Brasileiro sediados em São Paulo. Os militares profissionais adestravam os voluntários e os quartéis da Força Pública foram rapidamente convertidos em centros de instrução militar, utilizando-se inclusive de manuais de emergência desenvolvidos pelo pessoal da corporação. Mesmo os policiais militares inativos, caso do ex-comandante general Pedro Dias de Campos, apresentaram-se para a luta cumprindo com denodo o seu dever. A indústria paulista foi rapidamente adaptada e passou a produzir capacetes, veículos, lanchas blindadas, armas, canhões, munições, paraquedas e tudo aquilo que era necessário. 3 comboios ferroviários blindados foram construídos e guarnecidos por efetivos do Corpo de Bombeiros, espalhando o temor e a morte entre as hostes adversárias. A falta de armamento e munições estimulou a criatividade dos engenheiros paulistas, que minaram o Porto de Santos e desenvolveram uma matraca, uma caixa de ressonância com manivela, que produzia um som similar ao de uma metralhadora. Durante dias, avanços das forças leais a Vargas e superiormente numéricos foram detidas, recorrendo-se a esse estratagema. Quase um brinquedo. As mulheres costuravam fardas, atuavam como enfermeiras e cozinheiras, teciam blusas de lã, enviavam cartas de estímulos aos soldados e, comprovadamente, foram lutar nas trincheiras. A mobilização do povo paulista chegou ao extremo da campanha do ouro. Grande quantidade de ouro e joias foram doadas para auxiliar as vítimas da Revolução e para comprar armamento no exterior. Quem não tinha outras joias, trocava sua aliança de casamento por um simples anel de ferro, aonde vinha escrito: "Dei ouro para o bem de São Paulo". O tributo de sangue pago pela Força Pública foi significativo. Como os aliados eram muitos e poderosos, São Paulo, exaurido militarmente, viu-se obrigado a 2 de outubro de 32 a selar a paz. Fim da Revolução Constitucionalista. A Força Pública redirecionou os seus esforços e a formação de seus quadros para as atividades eminentemente policiais. Para encerrar, não poderíamos nos esquecer das inúmeras conquistas que nossos bravos guerreiros alcançaram para o país e que, até hoje, reverberam o status quo da nação. Exemplos: o término da Revolução marcou o início do processo de democratização. Durante a derrota militar se transforma em vitória pública. A mulher conquista o voto em 33. Getúlio Vargas se vê obrigado a reconstitucionalizar o país, promulgando em 34 uma nova Constituição.
criação da justiça eleitoral e consequente diminuição das fraudes nas eleições brasileiras. As tradições bandeirantes do Estado são reavivadas e até notas de dinheiro paulista receberam imagens dos principais bandeirantes. Isso tudo demonstra que as destruições e mortes sofridas por nossos cidadãos campineiros nos 10 bombardeios aéreos a Campinas, inclusive o da manhã de domingo, do dia 16 de setembro de 32, que resultou na morte do escoteiro Aldo Chiorotto, não foram em vão, e esses heróis terão suas memórias, documentos e relíquias incólume preservadas no que depender dos paulistas neste solo campineiro. Eia, avante gloriosos atalaias de 32, pois é Deus quem vos acalenta. Publique-se, cumpra-se. Campinas, 9 de julho de 2016, Marcelo Nage, Coronel PM, Comandante de Policiamento do Interior 2. Agradecemos ainda a presença